Ei, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para fazer uma listinha de 10 filmes que passavam no cinema em casa, mas não são filmes de terror, são filmes de outros gêneros. Eu decidi fazer essa lista porque, apesar de eu gostar muito de filmes de terror e de ser meu gênero favorito, não é o único gênero que me bate nostalgia, que me deixa com um tom de saudade da infância. Tem outros gêneros e é deles que eu vou mencionar aqui. Outra coisa que eu quero falar é que, como são só 10 filmes que eu vou mencionar aqui, é óbvio que eu não vou falar de todos os filmes que passavam no cinema em casa. E, logicamente, vou deixar de falar de um filme ou de outro. E mesmo assim vai ter alguém que vai lá nos comentários e comentar: tá faltando o filme tal. Gente, são só 10 filmes, não vou mencionar todos aqui. Então, com certeza, vão estar faltando vários filmes. E aí fica gancho para uma futura parte 2. Outra ideia da lista é fazer com que alguns de vocês talvez reconheçam ou encontrem aqueles filmes que vocês estão procurando há muito tempo e nunca acharam. Então, é uma ideia de trazer a questão da nostalgia, da infância e de lembrar alguns filmes que simplesmente pararam de passar. E para terminar, apesar de eu ter falado aqui que são filmes que passaram no cinema em casa, não são filmes exclusivos do SBT. Por exemplo, tem alguns filmes que eu vou mencionar aqui que também passaram na Globo, na Record, na Band, mas eles também passaram no SBT. Por isso, eu coloquei eles como dentro do tema, tá certo? Então vamos lá. O primeiro filme que eu vou falar aqui é O Garoto que Podia Voar, de 1986, dirigido por Nick Castle. No elenco nós temos Lucy Jenkins e Jay Underwood. Na história, após a morte dos pais num acidente de avião, um garoto chamado Eric Gibb se fecha para o mundo e não fala com mais ninguém. Ele agora vive com o tio alcoólatra e é tratado como um autista. Porém, na escola ele se torna amigo da bela jovem Mig, a única pessoa com quem ele tem algum tipo de reação. E, com o passar do tempo, a Mig começa a suspeitar que o Eric é capaz de voar. Esse é um filme bem interessante que passou muito no cinema em casa. O diretor Nick Castle se inspirou no desenho do Dumbo para fazer essa história. E eu lembro que tem alguns momentos muito marcantes no filme. Um deles é da Millie, que vai tentar pegar uma rosa. Ela acaba caindo, batendo com a cabeça. Só que ela percebe que ela foi resgatada porque ela caiu de uma altura muito alta. E o final também, né, quando todo mundo vê que o Eric realmente é capaz de voar. É um filme bem legal, é um filme meigo, sutil e de certa forma bem delicado. Eu achei ele muito interessante e eu recomendo para quem ainda não viu. Ele passou muito no cinema em casa, como eu mencionei, mas também ele parou e sumiu do mapa. Então fica aí a homenagem e a lembrança desse filme. O próximo filme da lista eu adorava quando passava. O Incrível Robô, de 1986, dirigido por John Badham. No elenco nós temos a Ellie Shedd, Steven Guttenberg e Fisher Stevens. Na história, número 5 é um dos robôs experimentais construídos pelo exército americano com o objetivo de serem usados na guerra. Após ser atingido por um raio, ele ganha vida própria, sem que ninguém perceba. O medo dele ser reprogramado faz ele fugir da fábrica onde ele está alojado, causando desespero em seus criadores, Newton e Ben. Em plena fuga, o número 5 encontra abrigo na casa de Stephanie,
uma jovem que mora sozinha e a princípio acredita que ele veio do espaço. É com ela que o robô aprende sobre a cultura humana através de livros e da TV. Só que o exército está decidido a recuperar o robô a todo custo e está procurando ele em toda parte. É um filme muito legal, muito divertido. O robô número 5 lembra bastante até o Wall-E, aquele desenho da Pixar. E, gente, ele marcou muito a televisão durante as tardes. Ele tem uma sequência que é O Robô em Curto-Circuito 2, que é ainda mais nostálgico para mim, que curiosamente tem uma das cenas que é considerada uma das mais tristes da história do cinema, que é a cena de quando o robô é destruído pelos vândalos. Essa cena se iguala na história junto com a morte do cavalo Artaxi de A História Sem Fim. É uma curiosidade bem interessante. E eu acho que o 2 passou muito mais na TV que o 1, e por isso eu acredito que ele tem um valor bem mais nostálgico. Então, gente, fica aí mais essa dica de filme que passava à tarde no SBT. O próximo filme da lista eu acho ele muito fofo. O Milagre Veio do Espaço, de 1987, dirigido por Matthew Robbins. No elenco temos Randy Crowley, Jessica Tandy e Elizabeth Penha. Na história, um grupo de inquilinos pobres do sudoeste de Nova York estão tentando impedir a destruição de suas casas, quando alguns visitantes do espaço aparecem para ajudar eles. Esses ajudantes do espaço são basicamente um tipo de disco voador vivo. Os alienígenas são os próprios discos voador, e cada um tem uma característica, uma cor própria, uma luz própria. São muito bonitinhos. Na verdade, começa com um disco macho e um disco fêmea, que tem bebezinhos, e aí a história envolve essa família de disco voador também. É muito bonitinho, é um filme fofo. Eu recomendo para quem ainda não viu, porque os efeitos dos robôs são muito legais e divertidos. Inclusive impressiona muito que lá em 87 a gente viu uma tecnologia tão boa e, em certo ponto, até melhor do que muitos filmes atuais. Então, eu recomendo bastante. Uma curiosidade desse filme é que mais da metade do elenco já veio a falecer, né? Então ele é um filme saudosista também. Outra curiosidade sobre O Milagre Veio do Espaço é que ele era para ser apenas um episódio de um programa chamado Amazing Stories, que passava lá nos Estados Unidos. Só que o Steven Spielberg gostou tanto que ele financiou para poder fazer um filme. E foi daí que veio a ideia de criar uma história, um filme baseado nessa história. Então tá aí para vocês, para quem quiser assistir. Inclusive tem um DVD dele sendo vendido por aí e eu vou comprar. O Milagre Veio do Espaço. Outro filme que marcou a infância de muita gente em 1987 foi O Meu Adorável Android, dirigido por Steven Willard Stern. No elenco nós temos o Jay Underwood, que eu já falei sobre ele no filme O Garoto que Podia Voar, Alan Stick e o Robin Gively. Na história, um cientista e inventor cria um androide adolescente a quem chama de Chip e o manda para a escola junto com sua filha para ver como ele interage com os outros humanos. Seu antigo empregador decide roubá-lo e transformá-lo em uma máquina de guerra. Esse filme gerou duas sequências. Uma Paixão Eletrônica, de 1989, onde o Chip se apaixona por outra androide, e Meu Filho é Android, de 1992. Todos os três filmes passavam no cinema em casa. Inclusive o Meu Adorável Android eu vi uma vez, mas o Meu Filho é um Android eu vi várias vezes, ele foi reprisado muitas vezes no canal. E é um filme divertido, nostálgico, é bem teen. Esses filmes eles costumam ser algo realmente bem adolescente, uma coisa assim mais para assistir com a família quando não tem muita coisa para fazer à tarde.
mas mesmo assim são bem divertidos. E vocês, pessoal, se lembram desse filme do robô Chip? Para quem viveu lá nos anos 90, com certeza deve ter visto muito, pelo menos as chamadas dele no SBT. O próximo filme da lista é Um Morto Muito Louco, de 1989, dirigido por Ted Kotcheff. No elenco nós temos o Andrew McCarthy, Jonathan Silverman e Terry Kiser. Na história, dois amigos chamados Larry Wilson e Richard Park trabalham para Bernie Lomax em uma companhia de seguros. Ao fazer um trabalho em um fim de semana, eles descobrem uma fraude de 2 bilhões de dólares. Na segunda-feira, eles vão até a Lomax, que após ouvir as explicações deles, Bernie demonstra uma enorme gratidão e os convida para ir até a sua casa de praia, onde conversarão com mais calma sobre o assunto. E Bernie também pede para que essa história seja um sigilo total. Não tem como esquecer desse filme onde um morto sai andando por aí toda vez que escuta música. Então, é hilário, é engraçado, é um filme que realmente diverte e passou muito no cinema em casa. E ele é tão divertido que ele gerou uma sequência, Um Morto Muito Louco 2, de 1993. Inclusive, eu acho que esse 2 foi o que mais passou na televisão, e eu lembro de uma cena muito nostálgica que arremete ao filme do Tubarão, que é quando o morto é atacado por um tubarão. Então, gente, tanto um quanto o dois são filmes divertidos. O 2 traz basicamente o elenco principal do original de volta. E para quem ainda não viu, eu recomendo que assista porque é legal. E para quem já viu, vale a pena rever pela nostalgia. O próximo filme da lista, eu lembro que eu gravei um VHS quando ele passou na televisão. É O Gigante da Montanha, de 1991, dirigido por James Robertson. No elenco nós temos o Richard Kiel e o Doug Seals. Na história, dois meninos, como prova de coragem, devem subir numa montanha onde vive um lendário gigante e um perigoso urso. Os dois são perseguidos por sua irmãzinha e juntos descobrem que o gigante louco é na verdade um ermitão solitário de grande coração. Eu acho esse filme muito bonito, ele é bem legal. Eu lembro que eu me assustei da primeira aparição do gigante, né? Porque ele aparece com barba, com uma cara de raivoso, mas depois a gente vê que ele não é mau. Então é um filme bem assim, que tem uma mensagem bonita. Ele tem alguns momentos bem tristes, né? Como a cena em que o Eli, que é o gigante, vira alvo de chacota da cidade toda, ou quando a casa do Eli é incendiada. Mas é um filme que é para a família toda, ele tem ali uma história bem cativante, marcou muito a infância de muita gente lá nos anos 90. O próximo filme da lista, ele é muito complicado porque ele é bizarro e é um filme de comédia, mas também para algumas crianças bem pequenas ele pode ser considerado um filme de terror pelas bizarrices dele, que é Freakylandia, o Parque dos Horrores de 1993, dirigido por Alex Winter e Tom Skerritt. No elenco nós temos Alex Winter, Alex Zuckerman e Arturo Gil. Na história, um astro aceita ser garoto propaganda de adubo nocivo ao meio ambiente, mas comete um erro ao se apaixonar pela bela ecologista que protesta contra esse produto. Os dois acabam irritando o cientista maluco responsável pelo projeto que tenta transformar eles em monstros. O filme, gente, é um pouco de tudo. Se eu não me engano, ele tem até um musical. Mas a bizarrice das criaturas dentro desse parque é de outro mundo, né? Tem o cara de meia, tem o nariz gigante, se eu não me engano, tem o homem-cachorro, tem o cara que parece o Gremlin, que é o protagonista. Enfim,
tem muita bizarrice mesmo. E aí a gente acompanha esse grupo de seres, de monstros, tentando fugir desse cientista maluco e ao mesmo tempo tentando voltar a ser seres humanos, né? Então é um filme bem divertido e hilário, mas eu confesso que ele é tão longo que aqueles comentários que a gente vê na internet, eu acho que o diretor estava fumando muito antes de fazer o filme, é verídico, é real. Mas aí, né, a gente tem como resultado esse filme que é divertido, que solta referências a outros filmes como De Volta à Lagoa Azul, Gremlins. Então, vale a pena dar uma conferida. E passou muito no cinema em casa. O próximo filme da lista é muito nostálgico porque eu adoro dinossauros, vocês sabem, e esse filme fala justamente sobre dinossauros. Os Meus Amigos Dinossauros, de 1993, dirigido pelos irmãos Albert e Charles Band. Charles Band é o mesmo criador da franquia O Mestre dos Brinquedos. No elenco nós temos Austin O'Brien e Brett Cullen. Na história, o viúvo e seus filhos veem suas vidas mudadas completamente quando aparecem em sua fazenda filhotes de dinossauros. Então é um filme muito divertido. Não tem como esquecer desses dinossauros que adoram comer uva passa e adoram escutar as músicas do Elvis. Eu lembro muito que o Tiranossauro Rex tem o nome de Elvis e o Pteranodátilo tem o nome de Madonna. Também tem um Brachiosauro e não é um Triceratops, eu acho que é um Torossauro ou um Sinoceratops. É um dinossauro, né, que é desse tipo. E é muito nostálgico e passou muito também no cinema em casa. Tanto esse quanto o 2 de 1994, que também eu acho muito legal. Já Os Meus Amigos Dinossauros 3 eu nunca cheguei a ver. Já vi ele para alugar em VHS nas locadoras, só que eu nunca tive interesse. Eu alugava muito mais o 1 e o 2, porque na época da locadora e quando eu ia para lá, eu era daqueles que pegava o mesmo filme todo o tempo. Dificilmente eu pegava um filme novo. Eu vi os filmes novos mais pelos que passavam na TV ou pelos que me despertavam uma outra curiosidade quando eu lia a capa. Mas na maioria das vezes eu pegava o mesmo filme sempre. E dessa trilogia eram Os Meus Amigos Dinossauro 1 e o 2. E os efeitos especiais dos bonecos, os efeitos animatrônicos são muito bonitos. Esse aqui é um daqueles filmes que faz as pessoas se apaixonar por dinossauros. Então, para quem ainda não viu, eu recomendo que assista. O nono filme da lista é Um Computador de Tênis, de 1995, dirigido por Peyton Reed. No elenco nós temos Kirk Cameron e Larry Miller. Na história, Dexter vai até o computador da faculdade colocar o seu nome no trabalho que não é dele. Ao levar um choque dos fios do computador, todas as informações armazenadas na máquina são transferidas para a mente dele. Desde então, Dexter se torna um gênio. Esse filme passava constantemente no SBT e é divertido por causa das situações onde o rapaz que é burro, de repente se torna um gênio, respondendo perguntas em questão de segundos. E aí, devido à sua inteligência, ele vai participar naqueles concursos que tem de escolas, né, de perguntas e respostas. Então, é um filme bem legal, divertido, que inclusive é um remake do filme O Computador de Tênis de 1969. Admito que esse filme me enjoava com as chamadas dele no SBT, porque o SBT era muito repetitivo, né, nas chamadas do cinema em casa. A cada comercial ele mostrava a chamada do filme, mas ok, eu acho que mesmo assim, sendo enjoativo, ele merece estar aqui porque ele marcou a infância de muita gente também. E o último filme da lista só passava na televisão. Ele não tem VHS e muito menos um DVD. Não preciso nem mencionar Blu-ray.
A Fuga para a Montanha Enfeitiçada, de 1995, dirigido por Peter Rader. No elenco nós temos o Eric Van Ditten e Elizabeth Moss. Na história, dois gêmeos que foram acidentalmente separados se reencontram em um orfanato e descobrem que podem mover objetos e se comunicar através da mente. Juntos, eles têm que usar seus poderes para enfrentar o terrível milionário que os adotou. Esse aqui é um remake do filme A Fuga para a Montanha Enfeitiçada, de 1975. E é um filme bem divertido também, que tem uma história bem louca envolvendo magia, o sobrenatural, o misticismo. Realmente ele também passou muito na televisão. E quando ele parou de passar, no SBT no caso, nunca mais vi em lugar nenhum. E eu não sei se ele tem no YouTube ou se ele tem na internet, vou até procurar saber se tem. Se tiver, vou colocar o link na descrição para vocês, porque eu acho que ele vale a pena dar uma conferida. Como eu mencionei, é um filme divertido, é legal, né? Tem assim uma ambientação muito boa dos anos 90. Ele me arremete muito àquela época da televisão, nas tardes, no SBT. Então, pra mim, ele é um filme muito nostálgico também. E eu aposto que é para muitos de vocês que viveram lá nos anos 90 e no início de 2000. Pois é, gente. Essa foi a listinha de 10 filmes que não são de terror que passavam no cinema em casa também. Como eu disse no começo do vídeo, tem muitos outros filmes que eu não mencionei aqui, mas fica aí o gancho para uma parte 2. Mas e vocês? Quais são os filmes que não são de terror que vocês se lembram que assistiam muito no cinema em casa? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário. Tá certo, pessoal? Então até o próximo vídeo. Tchau!